de valor, porque eu tenho um projeto de fazer essas aulas de um mini curso, tá? Então, a ideia é realmente entregar um conteúdo de valor que ajude vocês e também ter essa resposta para esse curso, certo? Então, não quero muitas pessoas, tá tudo muito no convite, né, para quem está ali no grupo. Então, é sobre isso. Vamos lá, eu vou começar me apresentando. A Priscila era a única que eu não conhecia, então já conheci, agora eu vou me apresentar. Priscila, eu sou estrategista e consultora de vendas. Eu atuo na área comercial há mais de 20 anos. Nesse período, já tive mais de 5 prêmios de venda, de prêmios, né? Entre elas 2 viagens internacionais, 2 cruzeiros, todas por desempenho, tá? E já aqui no digital ajudei mais de 100 empresas, certo? Desde uma pessoa que nunca tinha vendido mentoria até o meu Vista, por exemplo, que eles são sócios do Bruno Perini e do Thiago Nigro. Então, eu já passei com vários especialistas aqui, né? Sempre desde o início até o acompanhamento. Deixa eu contar um pouquinho da minha história. Eu comecei a negociar com 11 anos de idade, e não está incluído nos 20 anos, tá? Então, tinha a minha mãe colocou a gente numa escola particular e ela não conseguia acompanhar pagamento. Então, eu tinha que ir a cada 3 meses, quando liberava o material, eu tinha que ir a cada 3 meses negociar com a diretora e com a tesoureira os juros, né? Um desconto nesses juros. E eu falo que isso me moldou muito, porque foi aí que eu comecei a observar as pessoas. Eu comecei a observar comportamento de pessoas, tá? Então, dentro do meu período da área comercial, eu trabalhei com venda de automóveis, de ônibus, de micro-ônibus. Foram 6 anos na BB Financeira, onde eu ajudei a empresa a faturar coisa de 50 milhões de reais, tá? E entre os prêmios foram, né? Foi o que eu coloquei, a viagem para Disney, para o Canadá e os 2 cruzeiros, fora shows, bolsas, aquelas coisas que eles dão quando a gente bate meta. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou te dar um direcionamento agora e eu quero que você entenda da onde que veio toda essa base de conhecimento. Não foi à toa, não foi de um cursinho que eu vi ontem na internet, tá? Então, o porquê que eu estou falando isso? Eu comecei aqui como social media. Eu já estudava há bastante tempo o marketing digital, mas eu tinha uma crença que todo mundo sabia vender. Então, que era óbvio. Então, não tinha como vender isso. E aí eu fui para o que eu mais gostava de fazer, que era escrever e estudar. Como social media, eu me aprofundei muito no mundo do marketing, que somado ao meu conhecimento com o comercial, eu comecei a criar narrativas de vendas. E isso ajudou com que o lead viesse mais preparado para uma reunião, tá? Então, eu entendi ali de posicionamento, de narrativas, de texto, dos posts, não só aquele conteúdo de valor, né? Porque isso é legal, mas atrai muito público que só fica pelo gratuito. Mas, sim, aquela narrativa que convence, que gera desejo para o cliente querer realmente a sua mentoria, tá? E eu comecei cobrando R$ 150. No mesmo ano, eu consegui ajudar bastante pessoas e começaram a me pedir consultoria. A primeira pessoa que me pediu consultoria foi a Áudrea, porque eu fazia lançamento pelos stories e estava dando muito certo. E eu comecei a ajudá-la pelo Instagram mesmo. Eu vi algumas coisas, fui dando dica e ela pediu pela minha consultoria. Foi então que eu entrei no mundo das consultorias, né? Mas ainda então era de narrativa dos stories somente. E aqui tá eu logo no início, com o depoimento dela, né? Nunca tive um direcionamento tão certeiro e objetivo e conseguiu bater o maior faturamento do mês sem se matar de trabalhar. Desde que a empresa dela tinha nascido, esse foi o maior faturamento dela.
isso foi um sinal de que, sim, eu poderia ajudar outras pessoas. E em outubro, quando eu comecei com as consultorias, eu fui de um faturamento que na época estava de R$ 7.000 para R$ 30.000, justamente fazendo esses lançamentos, fazendo essas narrativas. E então eu comecei a dar consultoria. Só que eu dando consultoria, o que que aconteceu? As pessoas me falavam que o jeito que eu ensinava narrativas era ótimo, mas como eu ensinava essas pessoas a venderem era o grande diferencial. Gente, está fazendo um é? Não? Tá tranquilo? Foi então que eu assumi o meu lado comercial e comecei a dar mentoria no comercial. E foi muito legal, porque as pessoas continuaram tendo resultados. Eu já tenho mentorias há mais de um ano aí, né? E não, há um ano e meio. E todas as minhas clientes, eu não vou falar todas porque é muita gente, mas vou confirmar, 90% das minhas clientes recuperaram o investimento logo nos 2 primeiros meses. Na maioria das vezes no próprio primeiro mês. Então, é o caso da Geise aqui, que logo que ela começou, ela faturou 26.700. Não ensino milagre, tá? Eu até gosto de brincar que não é sobre milagre, é sobre método. E todo mundo vai ter esse resultado na primeira, na segunda semana? Não, porque existe um processo para ser validado, tá? Tem aqui a Rafa falando sobre como ela está feliz com os resultados, a Ellen, que acho que tem muita coerência com o que a gente vai falar hoje, ela vendeu uma mentoria de 3 meses por 3.000, sendo que um ano atrás a cliente tinha pago R$ 500. Né? Isso é mostrar valor, é aumentar 6 vezes mais o valor da entrega dela. Aqui são mais alguns feedbacks, mas eu quero começar já pelo conteúdo. Quais são os principais pontos, né, que impactam na percepção de valor de uma mentoria? Alguém quer responder? Bom, vamos lá então. Raridade. Como assim raridade, Aline? Em todo lugar tem alguém falando de alguma coisa. Não existe nada novo. A última coisa nova que existiu foi inteligência artificial e que ainda assim está lotado. Em todos os lados que você olha, já tem pessoas falando de inteligência artificial. Mas qual que é a raridade? É a forma como você faz, é o seu método. Você pega uma coisa que todo mundo faz e você transforma para fazer de uma forma diferente. Porque aí as pessoas vão entender que não, desse jeito aqui, eu ainda não fiz. Então, por exemplo, a Priscila ela dá uma mentoria individual. Essa pessoa provavelmente ela já testou outras coisas. Ela já comprou um curso, ela já testou algumas coisas. Por que ela opta por fechar com você? Porque ela percebe que ela precisa de ajuda. Legal, mas por que com você e não com outras pessoas? Porque ela entende que da forma que você fala, você tem domínio. Você tem mais domínio e tem um método que ajude ela a ir de uma forma mais fácil, mais rápida, em que ela consiga fazer, né? Então, por exemplo, se for falar de uma mentoria de conteúdo, o que a gente mais vê são cursos sobre conteúdo. Mas o que essa mentoria precisaria ter? Uma forma de fazer conteúdo que seja mais fácil, mais rápida e que gere resultado. Certo? Então, a gente vai trazer cada um para o seu negócio, para o seu nicho, essa parte do método, tá? Se vocês tiverem dúvidas, depois, no final, a gente vai abrir para dúvidas, tá bom? Outra coisa que a gente vai analisar, o domínio do mentor sobre o assunto. Por que eu comecei essa apresentação falando da minha trajetória e de alguns resultados? Porque isso mostra o tempo que eu já tenho, a experiência que eu tenho. Isso é importante por quê? Porque mostra o domínio sobre o assunto. Ninguém que está há 20 anos fazendo a mesma coisa não sabe fazer aquilo, né? Porque com o passar dos anos,
Você vai aprimorando e a coisa é estar sempre aprendendo. Mas você já sabe as dores do seu cliente, quais são os desejos, como que você vai levá-lo ao próximo passo, né? Os seus resultados. Quais são os seus resultados? O que que você já fez para você? Então, me mostra o que que você já fez para você que eu quero para mim. Então, normalmente, o resultado do mentor, a gente fala que normalmente o mentor é a persona transformada. Né? Você tem dificuldade de trazer isso? Legal. Eu vou falar um pouquinho mais, eu vou aprofundar um pouquinho mais, tá? É o resultado do mentor. Então, assim, no meu caso é fácil, né? Eu tenho umas plaquinhas de faturamento ali, de alguns trabalhos que eu já fiz durante o período que eu estou no digital. Ah, legal. Quem é minha aluna e por que quer ter esse resultado, tá? O resultado dos meus clientes. Então, o que já mudou para o meu cliente? Os feedbacks do seu cliente. É muito importante trazer isso. O que você ajudou o seu cliente a mudar? Como você facilitou a vida dele? E não sobre aí já não é mais sobre o método, não é sobre o passo a passo, e sim sobre a transformação. O que, que realmente mudou? Por que, que valeu a pena pagar 5 mil, 10 mil, 9 mil, 15 mil reais numa mentoria? O que, que mudou na vida dele ali? Como que você transformou esse cliente? E nem sempre o resultado é financeiro. Muitas vezes, o maior ouro está dentro do durante tudo que você vai descobrindo, ampliando sua visão. Tá? O resultado financeiro ele é ótimo? Não é lógico, todo mundo gosta, mas não é só isso. Porque resultado por resultado, todos os mentores que a gente vê tem lá vários resultados. Deles, eles colocam o próprio, tem gente que já faturou 10, 20, 200 milhões. Como que eu vou concorrer com essas pessoas? Porque você é você, porque você tem o domínio sobre o assunto, o seu cliente, ele quer o seu resultado. Muitas vezes, os meus clientes, eles querem chegar nos 500 mil do que nos 10 milhões. Eles até querem os 10 milhões, mas entendem que para isso tem um passo a passo para chegar nos 100, nos 200, do que nos 10 milhões. Se eu falo aqui, ó, vamos bolar um plano para faturar 10 milhões, vocês vão ficar desconfiados, né? Vão, no mínimo, achar que é muito longo. Então, você é a medida exata que o seu cliente precisa. E você precisa se posicionar para esse cliente, tá? E o acesso a você. Por quê? Quanto maior visibilidade você tem, menor acesso. Porque as mentorias são com mais pessoas. Quando você tem uma mentoria menor ou individual, o acesso a você não pode ser somente nas aulas. E isso precisa ser demonstrado. Por quê? As pessoas, eu sinto que as pessoas já não querem mais somente aprender, elas querem implementar, elas querem que façam junto com elas. Por quê? Porque só aprender já tinha um curso e ainda assim ela não conseguiu. Porque vem aquela dúvida, será que está certo ou não? Isso aumenta muito a percepção de valor e faz com que você consiga aumentar o seu preço. Algumas coisas que eu separei aqui que vocês podem estar pensando, né? Ah, a minha mentoria não é escassa. Tem muita gente falando de posicionamento, conteúdo, vendas, de gestão, né? Tem bastante gente falando. Mas a questão foi o que eu falei. As pessoas, elas querem da forma que vocês passam. O domínio do assunto. Eu acabei antecipando tudo lá no outro slide. Mas como que você vai mostrar isso sem ser ensinando? Porque muita gente sabe demonstrar o domínio ensinando, ali na hora da mentoria. Mas como que você consegue mostrar esse valor sem ensinar para essa pessoa? Porque afinal, ela precisa entrar na sua mentoria para você ensinar, né? E também tem aquela dúvida, tem mentor com muito mais resultados do que eu. Mas como que é o acesso? Como que eu tiro dúvidas? Eu mando e-mail e espero 48 horas? Como que funciona isso? Se você tem mais acesso e ajuda seu cliente do ponto A ao ponto B, você não precisa levar até o ponto Z, mas até o ponto B, porque do ponto B está muito mais fácil ele ir para o C, para o D. Por mais que você consiga, muitas vezes, dentro do que é proposto, levar até o ponto Z, né? Então, por exemplo, se alguém de posicionamento
ela vai definir ali o posicionamento da pessoa e pronto. Ah, a hora que essa pessoa faturar mais, estiver com mais visibilidade, ela vai para o ponto C, porque vai trabalhar de outra forma esse posicionamento, certo? Então é isso, ó. A sua mentoria pode ser escassa se você tiver uma forma diferente de ensinar e acompanhar o seu mentoriado. Se você consegue implementar junto com ele, se você consegue corrigir os erros que ele tem, as dúvidas, tá? Como que você consegue mostrar que você domina? No próprio perfil das redes sociais e principalmente na condução de venda. Porque é ali que você vai entender qual que é a dor desse cliente, a dúvida que ele tem, para você mostrar para ele como que você vai resolver. Não é dar o como, mas é mostrar como que você vai resolver e vai levá-lo para o outro lado, tá? O resultado. O seu resultado é o sonho do seu cliente. Então, ele vai olhar para você, se inspirar em você. No caso, a Priscila, por exemplo, pode ser que você não é a sua persona transformada, né? Eu não sei responder essa pergunta, não, Aline. Eu não consigo compreender bem essa questão de persona. Persona é o seu cliente ideal, tá? Vou exemplificar pelo meu e aí a gente volta pelo seu. A minha persona quem é? São mentoras que querem faturar, vender mais e faturar mais alto no digital, certo? Eu já fiz essa trilha. Eu faturei 500.000 com 2.000 seguidores, né? Então, esse é o sonho da minha cliente. Então, eu sou a persona transformada. A sua mentoria é mais de gestão, não é isso? Não, a minha mentoria ela é na área comportamental. Ah, tá, é verdade. Então, é para o desenvolvimento pessoal ali do profissional. Ele vai ver o DISC, ele vai entender as crenças dele. Então, assim, o que que você precisa mostrar? É que você já é uma pessoa que é livre de crenças, que você consegue as coisas que você quer da forma como você ensina. Então é Sim, isso que vai. Então aí você mostrando isso, você é a persona transformada, ok, entendi. tá? A persona é sempre o seu cliente ideal. O que que ele quer? Qual é o desejo máximo dele? É chegar no ponto que você está, Ok. tá? Então, o ponto que você está é o sonho dele, é o resultado. O resultado dos seus clientes é a prova de que você sabe direcionar. Se você fez para você, é uma coisa. Se você consegue direcionar outras pessoas para terem resultados, significa que você também sabe direcionar. Então, você é uma boa mentora. Porque tem gente que só sabe fazer para você, né? Tem pessoas que já conseguem direcionar. Esse é o grande diferencial. E o seu cliente ele quer ter acesso para você, a você. Tudo que a gente falou sobre implementação, tudo isso. E a objeção está caro. Normalmente ela vem por três motivos. Ou você não conseguiu mostrar com clareza o caminho que ele irá percorrer, ele não percebeu nada novo além do que ele já fez e não deu certo, ele não se vê capaz de fazer tudo o que precisa para chegar no topo da montanha. Porque uma mentoria é uma jornada de no mínimo duas pessoas. Eu faço a minha parte e você faz a sua, né? Então, mas esse caminho, eu consigo me ver fazendo? Ou eu não entendi direito como que você faz? Ou não, mas isso daqui eu já vi, eu já tentei, não deu certo para mim. Ou, nossa, parece muito difícil. É igual hoje quando a gente vê alguma etapa de lançamento, aqueles lançamentos com 4 lives. A hora que você olha para isso, você fala, meu Deus, mas tanto de coisa que eu preciso fazer, página de vendas, copy, tráfego, são lives. Você olha e fala assim, nossa, o caminho é muito longo, né? É muito difícil. Eu não sei se sou capaz de fazer isso sozinha, sem equipe. Então, normalmente vem por esses três motivos.
E quando a gente começa a contornar a questão do preço? Bem antes da reunião. Embora na condução você mostre o domínio, mas bem antes você já consegue mostrar isso. Como? Através do seu posicionamento, nas suas narrativas. Então, como você se posiciona sobre determinados assuntos? Nas suas narrativas, você entende a dor do seu cliente? Você consegue mostrar para ele melhor do que ele a dor que ele está sentindo e por que ele está sentindo? No formulário, quando a gente tem algumas perguntas qualificatórias, na disponibilidade de agenda. Então, se um cliente chega, não, eu queria entender mais um pouco da sua mentoria. Olha, eu tenho horário hoje, daqui a uma hora, você consegue? Isso muitas vezes dá aquela impressão de, nossa, a menos que você justifique, eu tenho horário daqui a uma hora, porque hoje eu não tenho mais horário, porque amanhã, durante a semana, eu não tenho mais horário. Esse foi o único que vagou. Mas quando você deixa muito disponível a sua agenda, ou, para quando que você quer? Qual que é a melhor data para você? A pessoa olha e fala assim, mas como assim para quando eu quero? Por quê? Lembra que eu falei, a mentoria precisa ser escassa. Quando você deixa a sua agenda muito aberta, muitas vezes você perde essa coisa da escassez, tá? Com base nos seus resultados, que a gente precisa mostrar. Eu sei que para algumas pessoas é difícil mostrar os próprios resultados, porque vem, né? Eu falo que é uma coisa do brasileiro. É feio a gente aceitar as próprias qualidades, é feio a gente falar sobre os nossos resultados, porque você não é humilde. Então, você não pode falar. Por isso que muitas vezes nós mulheres, quando alguém elogia, nossa, que blusa linda, o que a gente faz? Nossa, ela é tão velha. Eu comprei numa promoção. Justamente porque a gente não fala dos resultados, mas a gente precisa trazer os nossos resultados aqui. E não é por arrogância, é porque as pessoas vão comprar de líderes, de pessoas que já chegaram lá. Se você não mostra, como que você prova que você já chegou lá, tá? E também nos resultados dos seus clientes. Eu consigo contornar objeções sem o cliente ter passado por essas etapas? O que vocês acham? Aqui não tem certo e errado, pode falar. Eu acredito que sim. Eu acredito que é possível. Se você tiver compreender ali em que momento esse cliente está, e se você souber conduzir ali da forma correta, eu acho que dá para contornar, mesmo não tendo vivido na pele essas dores. É isso a pergunta? Sim, sim, por quê? Toda empresa ela tem 4 pilares, 4 setores: o operacional, marketing, vendas e operacional e produto, tá? Mesmo que você seja a única pessoa da sua equipe. Tudo isso que eu falei sobre posicionamento, resultados, isso é o marketing. Isso é o que a gente mostra, o que a gente faz para atrair. A parte de vendas entra ali na condução desse cliente. Você faz alguma isca ou você prospecta esse cliente. E aí, quando você está conversando com ele, você mostra, entende o momento que ele está e mostra como ele pode passar para o próximo passo, sem ensinar, mas mostra para ele que isso é capaz de acontecer. Como? Dessa forma aqui. A sua condução da sua reunião precisa ter algumas etapas. A primeira é de conexão, conscientização, perspectiva de futuro, a solução para o problema que ele tem, a prova de que você consegue e a oferta. E aí vem oferta, quebra de objeções e negociação e fechamento, né? São essas fases que você precisa passar durante a reunião. Porque se você pular alguma dessas, provavelmente esse cliente ele vai ficar com alguma dúvida. Então, toda boa condução passa por essas partes. Não sei se vocês já entraram em alguma reunião em que você fazia as perguntas e a pessoa só fazia assim, sim, não.
Aconteceu isso porque não houve conexão. Por mais que você perguntasse, mas qual que é o seu desejo? Eu quero vender mais. Legal, mas como que tá? Hoje você vende quanto? O que que é vender mais para você? Ou eu quero qualidade de vida. O que que é qualidade de vida para você? Né? Então você precisa se conectar, conscientizar, imaginar as perspectivas de futuro, tanto para o bem quanto para o mal, né? Solução, prova, a oferta e o fechamento. Fechamento, o ideal é que seja no ato da reunião. Porque depois da reunião, eu brinco que o cachorro fica quebra-pato, o vizinho fica gripado, fura o pneu do carro, tudo acontece. E aí essa pessoa pode voltar atrás ali em relação ao combinado com você. Por quê? Então, se eu fechar no ato, ela vai comprar por impulso? Não. Porque no ato ela entendeu que aquilo era importante para ela. Quando ela sai, ela começa a olhar a importância de outras coisas. Por isso que eu dei o exemplo de coisas bestas, mas que influenciam, geram medo, né? E quando você tem insegurança, você não investe. Você deixa para depois, você arruma formas de não fazer aquilo. Tenta mostrar que aquilo não é tão importante ou que você vai tentar fazer sozinho. Não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre o Alex Hormozzi. Ele tem um livro que chama Oferta de US$ 1 Milhão. E o que que ele mostra sobre valor, né? Quanto mais a pessoa se vê realizando o sonho, quanto mais ela acredita nesse sonho, vezes, quanto mais ela se vê realizando esse sonho, dividido pelo tempo e pelo esforço e sacrifício que tem que fazer. Então, a história do lançamento que a gente falou, não parece que é muito esforço? Como que funciona isso? Eu vou dar um exemplo que vai ficar muito claro. Então, você quer ficar com o corpo em dia, bonitinha, diminuir gordura, aumentar músculo, o que você pode fazer? Você pode ir para a academia, procurar um nutricionista, melhorar a dieta. Isso é possível? É possível. Você consegue se ver fazendo isso? Consegue. Quanto tempo demora? 6 meses. Tem esforço? Muito. Você pega peso, passa vontade. E por isso que uma academia custa 100, 200, R$ 500. Agora, quando você pensa numa outra forma de chegar nesse resultado, que é muito caro, a cirurgia plástica. Então, você chega nesse resultado, paga muito mais por isso com muito menos esforço. Aline, mas é sobre músculos. Não, você está pensando no seu corpo mais fino, seu corpo mais bonito. Então, é uma forma. Por isso que a cirurgia plástica custa R$ 50 mil e a academia 500, 300, dependendo muito da região. Fez sentido isso daqui, gente? Então, quanto mais você mostra facilidade do seu cliente implementar a sua metodologia, a sua mentoria para ter o resultado, mais ele se vê fazendo, menos tempo ele imagina que vai levar, porque as pessoas compram uma mentoria justamente para ser mais eficiente, mais rápido do que se você aprender sozinho, e menos esforço ele vai fazer, porque ele não vai testar tantas vezes, porque ele tem um mentor ali para direcionar. E é dessa forma que as meninas, venderam mentoria de 24 mil, fecharam 34.500 em uma semana, aliás, em 15 dias, vendem em outras moedas. É justamente por conta disso. Porque elas conseguem demonstrar valor para que no momento em que você está fazendo a reunião, a pessoa não pense que está caro ou que você tenha que justificar o preço. Certo? Faz sentido, gente? E como que a gente evita isso, né? Que foi tudo isso que eu falei. Quando você conduz essa reunião, quando você mostra, por exemplo, a Priscila, por que precisa de 9 meses para acabar? Por que eu não consigo fazer isso em 6 meses?
Porque muitas vezes a gente acha que a precificação maior, 6 meses, 9 meses, então eu vou poder cobrar mais. Mas às vezes as pessoas preferem, elas pagariam mais por um resultado mais rápido, né? Então vamos pensar numa arquiteta. Se ela levar 5 meses para fazer um projeto e uma outra me entregar em 2, qual que você pagaria mais? Se for a mesma qualidade. Então, nem sempre é sobre o tempo. Eu não estou falando da sua, até porque eu não conheço, da Priscila. Mas só estou dando um exemplo, porque tem gente que fala, então vamos vender 1 ano. Mas você consegue fazer com que esse cliente se desenvolva dentro de 1 ano? Que ele continue evoluindo? Isso é importante. Então, quanto mais essa pessoa se vê implementando, mais valor ela dá para isso, porque ela sabe que o retorno virá. E que é um investimento, não vai ser só mais um gasto. Vocês já faziam assim? Hoje vocês já se posicionam? Eu faço mais ou menos assim, da forma como você colocou. Eu compartilho a minha experiência, os meus resultados, mostro para o cliente ali quais serão os resultados que ele vai alcançar. Nem sempre eu consigo falar de outras pessoas, né? Porque o meu trabalho é estritamente confidencial, então é complicado, mas às vezes alguém dá depoimento, tem pessoas que se disponibilizam, né? Falam, você pode compartilhar meu contato, que se a pessoa quiser reverência, eu dou e tudo, então algumas coisas assim eu consigo fazer, mas não posso contar as histórias dos outros, né? Porque o meu trabalho, ele é confidencial. Eu conto com nomes Fictícios. fictícios, ou falo de casos, mas não dou nomes, e explico por quê. Então, é mais nesse sentido. A minha dificuldade, às vezes, de fechar a mentoria é por causa mesmo do valor. As minhas, eu estou começando a expandir agora, né? Como eu te falei, já tem um tempo que eu estou trabalhando no Instagram, ele agora já está mais consistente. Então, agora que este ano, né? Ano passado fiz alguns ensaios, como eu te falei, esse ano que eu estou partindo mesmo para vender, né? Para sair daqui da minha região. Porque aqui as coisas são muito complexas. Eu moro no norte de Minas Gerais, é uma região, não é que é pobre, não é pobre. Aqui corre muito dinheiro, mas a mentalidade das pessoas aqui é um pouco complicada. Então, aqui vender é difícil, né? Tem gente que quem muda daqui fala, quem consegue vender em Montes Claros vende em qualquer lugar do mundo. Fala isso, porque realmente aqui é difícil, a mentalidade das pessoas para investimentos, né, dessa natureza é muito difícil. Na organização ou em si mesmo, é muito complicado. Mas agora eu quero, né, com esses meus novos voos, alçar estes clientes, estes que não estão aqui, né, que têm uma perspectiva diferente, que têm uma cultura ligeiramente diferente da nossa aqui, para ver, né, se eu não vou enfrentar essas dificuldades nessa questão, porque lá, quando você coloca na sua apresentação, né, que ele não entendeu, ou ele não viu o valor, ou uma outra coisa que você colocou lá. Ele não poder fazer. Exato, mas aqui, às vezes, acontece de tudo isso, a pessoa vê e a pessoa só não tem o dinheiro mesmo, entende? Às vezes não é nem porque ela não tem, é porque é a cultura daqui, sabe? Assim, é bem complicado. Então, pode ser que eu esteja falhando na forma de me comunicar com esse tipo de pessoa, mas realmente eu tenho buscado esses novos voos para experimentar culturas diferentes. Não que eu não venha, né? Eu entendo, mas... Oi? E como que está dentro do seu Instagram? Como é que tá o quê? Dentro do seu Instagram, para você trazer essas novas pessoas, as pessoas fora do lugar onde você mora. O que que tem? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Então, você falou que está procurando, está mexendo, né, no seu Instagram, já tirou fotos, justamente para trazer pessoas de fora.
De ter abertura, né, para ter acesso, na verdade, a pessoas de outros lugares. Meu Instagram, ele tem pessoas de várias partes do Brasil, não só daqui, né? A maioria ainda é daqui, da minha região, mas tem muita gente de São Paulo, tem muita gente lá do Sul, algumas poucas pessoas do Nordeste, alguns brasileiros que moram fora do país, então umas coisas assim meio misturadas, sabe? Legal, então, um público bom. Aí agora é o que eu vou começar a trabalhar a venda, né? Eu entrar em contato, eu oferecer, que isso é quando eu não comecei a fazer. Ah, tá, mas você já começou a produzir algum tipo de conteúdo? Você já está falando com essas pessoas? Eles já sabem que você tem uma oferta? Eu acredito que sim, porque desde o ano passado que eu comecei a anunciar soluções dentro do meu perfil, porque nos anos anteriores era só mesmo conteúdo, informação, né, entregando ali valor e conteúdo sem vender diretamente nada. Agora eu tenho um público mais consistente, eu acredito que quem esteja ali realmente é porque está interessado no meu conteúdo, quem não estava já saiu, porque foi todo esse período, né, esses anos trabalhando com isso, e agora é que eu vou começar a vender. Igual eu te falei, ano passado fiz alguns ensaios, algumas coisas assim, não exatamente só para testar, mas para poder dar o primeiro passo mesmo. E não tive, igual, por exemplo, quando eu anuncio alguma coisa, eu não perco seguidores, porque eu anunciei um troço que eu estou vendendo, entendeu? Eu não perco seguidores. Eu fiz um videozinho outro dia, falando de consistência, objetivos e tudo, e ao final chamando a pessoa para fazer mentoria. Teve uma visualização razoável, como os dos outros, eu não perdi seguidores, eu ganhei seguidores por conta daquele vídeo. Então, as pessoas sabem que eu estou ali para contribuir gratuitamente, mas também para vender coisas. Então, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas eu estou respondendo o que eu entendi. Não, tá sim. Era isso que eu queria saber, se você já está conseguindo captar. Porque quando a gente só produz conteúdo de valor, muito conteúdo, a gente acaba mostrando para os nossos seguidores que a gente está ali produzindo e ele vai conseguir tirar muita coisa dali. Então, por isso que às vezes a gente segue algumas contas e está sempre acompanhando, mas acaba que nunca compra nada. Primeiro, porque a gente não consegue, eu falo que a gente não consegue desejar o que a gente não conhece. Então, se você vai entregando tudo, é tudo que eu tenho. Eu não sei o que tem a mais. Então, eu não consigo desejar isso. Né? E aí a pessoa, ela só se vê consumindo. Porque se eu não desejo, eu não compro. Porque qual que é a transformação? Aonde que eu posso chegar? Né? Então, é muito importante trabalhar com algumas coisas como dualidades, por exemplo. Hoje você está aqui, você pode chegar lá. Para chegar até essa partezinha aqui, a primeira coisa que você precisa fazer é isso, isso e isso. Depois, somente dentro da mentoria. Então, são algumas coisas mais específicas que a gente faz para conseguir mostrar esse valor. Entendi. Tá? Isso no perfil, né? E ali, quando você está conseguindo levar as pessoas para a condução, para a venda? Então, eu ainda não comecei efetivamente essa parte, como eu te falei. No ano passado eu fiz um ensaio e agora eu vou começar novamente, agora com mais objetividade, talvez, eu não sei se é a palavra adequada, mas eu vou me dedicar mais a isso. Tem uma assessoria, né, na minha equipe, eu tenho uma assessora que ela me ajuda com essa questão de produção de conteúdos e tudo, a gente pensa em algumas estratégias, e agora que eu vou começar a trabalhar mais efetivamente nessa questão de vendas, exato. Isso é importante, porque A partir desse mês agora de setembro. Ah, legal. Muito bom. Essas coisas que eu trouxe hoje já vão ajudar a você criar ali as estratégias, né? E a hora que você for falar com o seu cliente. O conteúdo de valor, ele é diferente de uma narrativa de vendas.
que é o que vai despertar o desejo dessas pessoas. Uhum. Sim. Tá? E aí você vai começar a mostrar para essas pessoas como elas vão, como que elas podem implementar, como pode ser a vida delas, como que elas vão sair de onde estão. Uhum. Certo? Certinho. Ellen, você consegue falar? Oi, consigo. E aí, você falou que tem dificuldade em mostrar lá aonde você já chegou, não é isso? Mas você já me respondeu. Ah, Porque aí é porque está muito associado à crença, ao constrangimento. Ah, mas eu vou expor o quanto eu ganhei, eu vou expor o quanto eu fiz, eu vou expor o quanto eu já investi. Eu acho que está muito nessa coisa da crença de ser, o medo de ser julgado, o medo das pessoas acharem que eu estou expondo demais, o medo das pessoas acharem que eu estou, sabe, querendo me exibir, e está muito associado ao que você falou, mas a questão da nossa cultura, né? Então, acaba que eu não consigo, eu não mostro muitos depoimentos, mas eu vou começar a mostrar depoimento, uma coisa também, pedir depoimento. Às vezes a gente fica travado, né, de perguntar ao cliente, o que você achou? Então, são coisas que eu já até anotei aqui para eu trazer mais, porque querendo ou não, a gente precisa mostrar aqui. Olha, eu no meu caso, eu já sou a pessoa transformada. Eu já trilhei um caminho que eu quero ensinar as outras mulheres a passar por esse mesmo caminho, né? Enfim. Então, são coisas que eu preciso trazer sem medo. Até já anotei ali para eu ver tenho alguns. uma dica que funciona muito. Eu falo que mentor não dá dica, dá direcionamento, né? Mas nesse caso é uma dica mesmo. Provavelmente você sente isso com medo das pessoas próximas. O que elas vão falar? Nossa, e se meu cunhado vê que eu gastei tudo isso em mentoria, ele vai vir falar com meu marido, nossa, ou não sei quem está passando necessidade, vai ver que eu gastei tudo isso no meu desenvolvimento profissional. Bloqueie essas pessoas. A melhor coisa que eu fiz, eu abri um Instagram novo. Esse Instagram meu, ele foi do zero, não era pessoal, e eu bloqueei todo mundo da minha família e da família do meu marido. Porque eu tinha muito medo desse julgamento. Nossa, quem a Aline pensa que é para ir falar na internet do conhecimento que ela tem? É Porque meio que isso também. normalmente quem está ao nosso lado não consegue enxergar o valor que a gente tem e como a gente consegue mudar a vida de outras pessoas. Porque muitas vezes eles não conseguem se enxergar nesse ponto. Eles não conseguem entender, eles não têm maturidade ainda para compreender. Para entender que processo é esse. Então, bloqueia essas pessoas, porque você vai ter tranquilidade para fazer o seu trabalho. Que Eu vou fazer. uma parte do seu trabalho é mostrar os seus resultados. Porque se você não mostra os seus resultados, como que as pessoas vão desejar comprar de você? Tudo bem, Verdade. você pode mostrar ali na reunião, mas a quantidade de pessoas que você vai levar para essa reunião vai ser muito menor. Verdade. Até aquele negócio que você falou, né? Porque quando a pessoa visita o nosso perfil e ela consegue entender a solução que a gente está oferecendo, ela vai ter desejo ou não de ir para a reunião. Então, mas não adianta, é o que eu falei do conteúdo de valor. Se no conteúdo de valor você fica dando muitas dicas, né? Porque dentro de um conteúdo, o máximo que a gente consegue dar é dica mesmo, porque é Sim. muito curto, né? Ela não consegue saber o que mais que falta. Não, estou dizendo assim, que só de você conseguir trazer esses resultados ali, algumas objeções já são quebradas antes mesmo da reunião. A pessoa já chega na reunião mais assim, confiando mais na minha solução, no meu trabalho, tipo isso. Exatamente. E ela fala, muitas vezes, ela olha para você e fala: Nossa, que legal, ela chegou a esse ponto. Eu não sabia que era possível. Uhum. Porque foi uma coisa que eu percebi ao meu redor. As pessoas que não acreditavam na internet, achavam que era pirâmide ou qualquer coisa nesse sentido, começaram a ver que deu certo. Na minha Eu família quero tem fazer gente mais, assim. eu quero muito mais. É questão de continuar trabalhando, é questão de tempo. E eu também, eu ia entrar no digital em 2020. Foi quando eu comecei a procurar.
Aí eu pensei, esse trem não vale a pena, não. Isso aí é enganação, esses gurus ficam inventando. Eu fui essa pessoa. Só que aí depois, final de 2021, eu decidi, e olha aqui, a minha vida foi totalmente transformada. É sobre isso. É sobre isso. Obrigada, Agora, em menina. relação à cobrança, hoje você já cobra o valor que você gostaria? Cobro. Assim, quero aumentar ainda mais. Mas eu já tive uma evolução, assim, incrível em meses. Consegui melhorar muito, assim. Achei que eu fosse demorar mais. Ah, que bom, que bom. Mas é um processo, né? Até de autoconfiança, de segurança, de não nos comparar com as coleguinhas que já estão em outra etapa. É um processo. E eu estou aí, cada vez investindo mais em conhecimento para evoluir. Exatamente. Que bom. Fico muito feliz com o seu resultado. Obrigada. Jade, você consegue falar? Não vai conseguir falar agora. Não, não tem problema. Bom, meninas, para encerrar essa reunião, eu vou disponibilizar para vocês um presente, tá? Até para eu conseguir entender um pouco mais, como eu falei, né, dessas aulas que eu estou dando. Então, o presente vai ser ou sobre analisar uma condução de vendas, ou sobre o posicionamento de vendas, como que estão as narrativas de vendas. Então, vai ser um horário que eu vou olhar só para isso individualmente. E aí, eu vou colocar um formulário aqui, vou passar para vocês esse formulário, que aí quem tiver interesse em passar por essa análise, e esse bate-papo mesmo, né, para a gente entender, aí vocês me ajudam e eu ajudo vocês, e vai ser uma troca bem bacana. Certo? Ok, deixa eu só ver se eu compreendi. É para preencher o formulário, e aí, com base nas respostas, é que você vai saber qual dessas duas abordagens, e depois você vai marcar, agendar o horário, é isso? Isso, exatamente. Beleza, obrigada. Tá bom? Todo mundo conseguiu pegar o link? Eu já abri o link, está aberto a aba. A hora que a gente terminar aqui, eu vou lá responder. Ah, tá ótimo. Então tá bom, meninas. Foi um prazer ter vocês aqui. Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar, fiquem à vontade, que eu estou por aqui por vocês. Certo? Uma ótima tarde. Valeu. Obrigada para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.